Vladimir Suzdal, 1237. Mongóis chegaram. Vou contar minha história. Inscreva-se no Doc Enigmas. As notícias da horda mongol que avança sobre as terras de Rus se espalham como um incêndio incontrolável. Em Vladimir Suzdal, o ar se adensa, carregado por um misto de apreensão e incerteza. A vida cotidiana, em sua rotina teimosa, parece desafiar a calamidade iminente. Mas a tensão é uma névoa palpável, um presságio sombrio que se estende no horizonte. A cada golpe do meu martelo, um filete de faíscas acende no ar gélido, dançando em beleza efêmera antes de se extinguir no piso de terra batida da minha oficina. Em 1237, o inverno em Vladimir Suzdal crava suas garras na pele com rigor implacável, e o bafo quente da forja oferece um consolo fugaz. Minhas mãos, calejadas por décadas de lidar com ferro e ouro, moldam metais na pequena estrutura que se aninha nos fundos do mercado de Bogolhubovo, a poucos passos do monastério que empresta seu nome à região. A luz do dia, escassa nesta época, mal se infiltra pelas frestas, permitindo que a labareda da fornalha projete sombras distorcidas pelas paredes de madeira. Aqui, entre o chiar do metal resfriado e o tilintar da bigorna, minha existência se desenrola na Ulitsa Bogolyubovskaya, uma via estreita que serpenteia até a praça central do mercado, sempre borbulhante com as vozes dos vendedores e o burburinho dos compradores. No exterior, os sons e aromas se entrelaçam. O rangido das rodas de carroças carregadas com feno e madeira, o eflúnzio de pão fresco que escapa da padaria de Fyodor Malikov logo na esquina, o cheiro acre do esterco congelado nas ruas adjacentes. Minha oficina é um refúgio, um ponto de quietude em meio ao crescente tumulto que agita Vladimir, a uma dúzia de verstas dali. Contudo, até mesmo aqui, o silêncio é uma ilusão, constantemente rompida pelas apreensões que assombram meus pensamentos. Minha filha, Mailana, de apenas 15 anos, está no Monastério da Natividade, nas proximidades da Ulitsa Bolshaya Moskovskaya, a aprender a arte do bordado sacro. Sua ausência, embora necessária para sua segurança e para que ela adquira um ofício honrado, deixa um vazio cortante em minha vida. Desde o incêndio que ceifou a vida de sua esposa, minha esposa, no mercado central de Vladimir, uma tragédia que ainda me assombra como fumaça densa e asfixiante, proteger Milana tornou-se o eixo da minha existência. Ela é o último fio que me prende à normalidade, um lembrete vivo de tudo que perdi e do que ainda me resta. Minha estatura é baixa, meu corpo é robusto, e meus olhos, furtivos e insones, parecem ter absorvido a gravidade do ferro que forjo. Eu sou Dmitri Volkov, um ferreiro e escultor, mas também um observador. Alguém que aprendeu a decifrar os murmúrios das ruas e as entrelinhas dos discursos dos poderosos. Observo comerciantes como Terente Voloshin, o mercador de âmbar báltico, cujas feições antes vibrantes agora carregam um semblante de preocupação enquanto negocia suas resinas na Praça Kniazevskaya, perto da Catedral da Assunção. Vejo o fluxo de monges como Sava Belkin, um copista do monastério que atravessa a Ulitsa Georgievskaya com seus pergaminhos debaixo do braço, e sei que não são apenas escrituras que eles guardam, mas segredos e temores que ressoam nas entrelinhas de suas crônicas. O carpinteiro Dobrinha Gerdev, meu amigo, com quem partilho a rotina de reconstruir o que a fúria do fogo destrói, assente com a cabeça em reconhecimento enquanto passa por minha oficina, sua face vincada por uma preocupação compartilhada, mas não verbalizada. A existência encolhia, os sorrisos rareavam e a cada dia mais rostos sombrios surgiam nas ruas. Recentemente a rotina foi quebrada por uma convocação inesperada. Soldados do príncipe Yuri II de Vladimir, figuras sisudas e imponentes, apareceram à minha porta. Minhas habilidades com o metal que antes se destinavam a criar broches ornamentados ou ferragens para as carruagens dos nobres, agora seriam empregadas na fabricação de armamentos. Fui recrutado à força para a fundição de armas e ferragens militares. Cada martelada na forja não ressoa mais com a cadência de uma criação artística, mas com a premonição do clangor da guerra. A fundição, instalada nos fundos do mercado de Vladimir, exala um calor intenso e uma fumaça densa que se mistura ao ar gélido, prenunciando um futuro incerto. Lá,
Vejo a desesperada pressa em forjar espadas de ferro e pontas de lança rudimentar. As notícias de Ryazan, Kolomna e Moscou chegam com ecos de um tambor distante, batendo em um ritmo fúnebre. Cidades sitiadas, povoados saqueados, fumaça escura que se eleva aos céus. A cada relato de mercadores fugidos, como Dunias Niguereva, a lavadeira de Ryazan que perdeu tudo e agora busca abrigo em Rostov, a realidade se torna mais nítida. O grão-príncipe Yuri II de Vladimir tenta organizar a defesa, mas a tensão entre os nobres locais e a população é um fio esticado que ameaça romper a qualquer momento. Vejo Nikita Ilyushin, um ferreiro rival, cujas conversas com os boiardos locais parecem mais sussurros de traição do que acordos comerciais. Os gritos dos refugiados na Ulites a Kozlov-Val, a passagem tortuosa que leva ao portão da cidade, são um constante lembrete da fragilidade de tudo que conhecemos. A ponte de madeira sobre o rio Kliasma, que ligava partes da cidade de Vladimir, já se tornou um ponto de nervosismo. Dizem que, em caso de ataque, ela será incendiada para conter o avanço mongol. No entanto, sei, por instinto e por observar a desesperada corrida por soluções, que as chamas, uma vez acesas, não respeitarão barreiras e podem se voltar contra os próprios moradores. O portão dourado de Vladimir, outrora um símbolo de orgulho e um farol dourado que refletia o sol no inverno, agora parece uma fortaleza vulnerável, com suas chapas de ouro mais como um convite ao saque do que uma proteção. Os monges, como o bispo Simeão de Suzdal, já se movem para esconder crônicas e relíquias sagradas dentro das paredes ocas da Catedral da Assunção e da Igreja de São Demétrio, como se a fé fosse o último e mais frágil escudo contra a desolação iminente. O fluxo de pessoas pelas ruas é incessante. Caravanas comerciais se cruzam com monges carregando preciosidades, e os refugiados, com seus rostos marcados pelo terror e pela exaustão, parecem sombras a se arrastar. O frio é cortante, a fome se insinua nas entranhas de muitos, e o medo é uma névoa que paira sobre cada pedra, cada telhado, cada respiração. A cidade, com suas ruas de pedra batida e a iluminação precária de tochas oleosas, respira um ar de resignação. As notícias dos horrores das cidades queimadas ao sul, como Ryazan, se espalham com uma velocidade alarmante, trazidas por mercadores e por monges exaustos. A vida cotidiana está se desfazendo, desnudando a fragilidade de nossas existências. Vejo os barris quebrados espalhados, os corpos que, dizem, foram queimados no mercado central, e a imagem de crianças encolhidas nos armazéns me persegue, um espectro que se agarra à minha alma. Homens carregam suas ferramentas não para o trabalho diário, mas para os postos de defesa, transformando arados em espadas e martelos em armas. O cenário é um eco do caos, uma melodia dissonante de desespero e resistência. Minha própria profissão, que antes me trazia um senso de propósito, agora é um lembrete constante da destruição que se aproxima. Minhas mãos, acostumadas à sutileza da ourivesaria, são agora parte de uma engrenagem maior, de uma máquina de guerra que anseia por consumir tudo em seu caminho. Eu sinto o peso do metal em minhas mãos, mas também o peso do futuro incerto que se desenha diante de mim e de minha filha. O martelo na minha mão parece ter se tornado uma extensão do meu próprio coração, batendo num ritmo pesado e constante, uma cadência de apreensão. Na fundição militar, o ar é denso com o cheiro ferroso de metal queimado e suor. Aqui, a luz fraca das tochas dança sobre os rostos dos outros ferreiros, todos com os olhos fixos na tarefa, mas com a mente vagando por notícias sombrias. O frio é paralisante, mas o calor da fornalha nos protege, mesmo que momentaneamente da realidade gelada lá fora. Trabalho lado a lado com Ilia Solonin, o artesão de sinos que outrora criava as melodias sagradas para as igrejas de Vladimir. Agora, suas mãos, que antes moldavam o bronze para cânticos celestes, forjam pontas de lança,
e seu rosto é uma máscara de desespero contido. Ele me conta, em murmúrios roucos, sobre sua oficina destruída em uma emboscada na periferia da cidade, na qual quase perdeu a vida. Seus olhos, antes brilhantes, agora exibem uma resignação profunda, um reflexo do terror que assola todos nós. Pelos becos estreitos que se espremem entre as casas de madeira e pedra na Ulitsa Kozloval, ouço sussurros que se espalham como uma doença. Notícias de Ryazan e Kolomna chegam, trazidas por refugiados exaustos que se amontoam nas portas da cidade. Contam histórias de catapultas de origem chinesa que os mongóis utilizam. Máquinas de guerra nunca antes vistas nestas terras. O som que eles fazem ao lançar suas pedras é, segundo eles, um ruído apocalíptico. Um baque que rasga o céu e desmorona muralhas. A mente humana mal consegue conceber tal poder de destruição. O medo não é apenas do inimigo, mas do desconhecido, do que vem além das fronteiras que conhecemos. Em uma de minhas raras idas ao mercado de Bogolyubovo em busca de provisões, encontro Mokili Bedev, o vendedor de vinagre e remédios. Seu rosto, geralmente sorridente e jovial, está agora pálido, e seus olhos, antes cheios de astúcia, revelam um temor que ele tenta esconder. Ele me confidencia que os preços dos grãos dispararam e as caravanas de suprimentos que antes chegavam sem problemas estão sendo saqueadas nas estradas. A fome não é mais uma ameaça distante. Ela já se enraiza nas entranhas da cidade, uma praga silenciosa que corrói a esperança. Minha mente se volta para Mailana, em seu refúgio no Monastério da Natividade, na Ulitsa Bolshaya Moskovskaya. Imagino-a lá, com suas mãos delicadas a trabalhar o bordado sacro, enquanto o mundo lá fora se desfaz. A cada golpe que dou no metal, sinto o peso da responsabilidade de protegê-la. O monastério de Bogolyubovo, a poucos quilômetros de Vladimir, se tornou um refúgio temporário para mulheres e crianças, um santuário frágil em meio ao caos. Mas até mesmo esse refúgio, sussurram, não é seguro. Em 1238, o monastério foi saqueado, um fato que me assombra a cada vez que a palavra monastério é mencionada. O velho Timofeis Danov, um ancião que costumava narrar as histórias dos tempos de Vladimir Monomakh com uma voz rouca, agora senta-se em um banco na Praça Kniazevska, seus olhos fixos no vazio, suas histórias silenciadas pelo peso do presente. Ele representa a memória da Rus, uma memória que está sendo apagada pelas chamas da invasão. O fluxo de refugiados aumenta a cada dia. Vejo rostos desconhecidos, olhos vazios, corpos magros, todos carregando o peso da perda e da fuga. A Ulitsa Bolshaya Moskovskaya está sempre cheia de gente em movimento, uma massa humana que busca segurança onde não há. Oleg Naumov, o ladino e informante que se move como uma sombra pelos becos da Praça Kniazevska, me procura em o final de tarde, enquanto eu me dirijo para casa, na Ulitsa Bogolyubovskaya. Seus olhos, astutos e cheios de segredos, me entregam um maço de notas de um boiardo menor, Tihon Kalashnikov, que simpatiza com os invasores na esperança de preservar seu poder. Oleg me diz que Kalashnikov tenta infiltrar espiões entre os ferreiros, buscando informações sobre a produção de armas. Eu aceito as notas com um aceno, mas meus olhos fixam os seus, uma promessa silenciosa de que não me curvarei. O dinheiro pode comprar informações, mas não a lealdade de um homem que vê seu mundo desmoronar. A tensão é palpável. O ar gélido parece vibrar com o medo, e os passos dos soldados que patrulham a Ulitsa Georgievska ressoam com uma gravidade que não existia antes. Cada dia que passa é um passo mais perto do inevitável. A vida que antes era uma rotina de trabalho e família tornou-se uma corrida contra o tempo, uma luta pela sobrevivência em um mundo que se desintegra. O cheiro acre de fumaça, antes restrito à minha forja, agora paira no ar de Vladimir, um presságio constante dos incêndios que já consumiram outras cidades. A forja militar, onde passo meus dias, tornou-se um símbolo de nossa desesperada tentativa de resistência, um lugar onde a esperança é forjada a cada golpe do martelo. A rotina da forja me consome, mas meus olhos e ouvidos permanecem alertos, tentando captar os sussurros da cidade.
O frio penetrante aperta, e o vento cortante da Ulitsa Bogulyubovskaya parece carregar consigo os lamentos daqueles que perderam tudo. O chão congelado da minha oficina range sob meus pés, e as chamas da fornalha são as únicas fontes de calor, projetando sombras alongadas que dançam nas paredes de madeira. Um dia, enquanto volto da fundição militar, na periferia de Vladimir, passo pela Ulitsa Bolshaya Moskovskaya, movimentada por caravanas de refugiados. Encontro Ekaterina Velitskaya, a jovem viúva de Kolomna, abrigada com os monges de Suzdal. Seu rosto é magro e marcado pela dor, e seus olhos, que antes brilhavam, agora refletem a perda. Ela me conta que durante o cerco de sua cidade, as pessoas se esconderam em qualquer lugar que puderam, até mesmo nos esgotos, e que muitos foram queimados vivos dentro das suas próprias casas. Sua voz é um lamento, um eco do horror que ela presenciou. A Catedral da Assunção, com sua arquitetura imponente, atrai a atenção dos refugiados que chegam, buscando um consolo que a pedra e o ouro não podem oferecer. Matvei Rogozin, o porteiro da catedral, um homem com um olhar cansado, mas compassivo, me confidencia que esconde fugitivos nos corredores subterrâneos do edifício. Um labirinto escuro e úmido, um santuário improvisado contra a fúria que se aproxima. Seus atos de bondade são um raio de luz em meio à escuridão crescente. O rio Kliatsma, que serpenteia pela cidade, tornou-se uma via de fuga desesperada para muitos. Fyodor Malikov, o barqueiro, um homem robusto e taciturno, organiza fugas clandestinas sob a escuridão da noite. Sua barca, que antes transportava mercadorias, agora carrega vidas, rumo a um destino incerto. Ele me conta que o cheiro de corpos queimados ainda persiste no ar nas proximidades de Ryazan, uma imagem que me persegue, uma fragrância fúnebre que se agarra à minha mente. A forja, onde a cada dia martelo metal em armas, tornou-se um espaço de estranha camaradagem. Os outros ferreiros, embora exaustos e assustados, partilham seus medos e suas esperanças. Nikit Ilyushin, meu rival, que eu sabia ter ligações obscuras com os boiardos locais, mostra-se cada vez mais inquieto. Seus olhos furtivos se voltam constantemente para a porta, como se esperasse uma ordem, um sinal. O brilho da forja, que antes refletia a beleza do ofício, agora ilumina a incerteza de cada novo dia. A Ulitsa Georgievskaya, que leva ao Portão Dourado, está cada vez mais vazia. As pessoas evitam sair de suas casas, o medo as aprisiona. Apenas os soldados e alguns mensageiros ainda se atrevem a transitar por ela. Vejo a forja militar montada nos fundos do mercado de Vladimir com seu incessante barulho de metal e vapor, uma sinfonia da guerra que se aproxima. Em uma de minhas raras folgas, visito a Ulitsa Bogulyubovskaya, onde minha oficina está localizada. A quietude é quase ensurdecedora. As chamas da fornalha crepitam, a única voz que ecoa no espaço. Sinto a presença de Sofia Karpovna, a costureira de vestes clericais que mora na casa ao lado. Ela, secretamente apaixonada por mim, costura em silêncio, sua agulha perfurando o tecido como a lâmina da guerra perfura nossas vidas. Sua presença discreta é um lembrete da humanidade que ainda persiste em meio ao caos. A cada dia que passa, as notícias que chegam de Ryazan e Kolomna são mais terríveis. A cidade de Ryazan, segundo o que me contam, foi reduzida a cinzas, um cemitério fumegante. O príncipe Gleb de Ryazan, que tentou resistir, foi morto em combate. A história se repete e a sombra de Batucan, o comandante da Horda Dourada, paira sobre nós como um presságio de morte. O general Sobedei, o estrategista por trás da campanha, é um nome sussurrado com terror e reverência. Eu me pergunto sobre a sorte de Sava Belkin, o monge copista, que tem registrado crônicas anônimas dos eventos em pergaminhos escondidos. Ele é uma das poucas vozes que busca preservar a memória do que está acontecendo. Um farol de resistência em meio à escuridão que se abate sobre nós. Sua coragem me inspira, mesmo em face do desespero. A vida em Vladimir se comprime, cada vez mais espremida pelo cerco invisível que se forma. O ar é pesado e a cada sopro sinto o cheiro ferroso de fumaça distante. A iminência da invasão é uma espada suspensa sobre nossas cabeças.
e o som do meu martelo, batendo na forja, parece ser a única coisa que me mantém ancorado à realidade, um eco da minha própria resistência em meio à tempestade que se aproxima. O frio paralisante em Vladimir se intensifica a cada dia, e o vento, cortante como lâminas invisíveis, chicoteia as ruas de pedra da Ulitsa Bolshoia Moskovskaya. Na forja militar, o suor escorre pelo meu rosto, misturando-se com a fuligem, quando o calor infernal da fornalha contrasta com a geada que se forma nas frestas das janelas. Cada peça de metal que moldo parece absorver um pedaço da minha alma, um fragmento de esperança que se desfaz. Arkib Lavrentiev, o antigo soldado cego de um olho, agora guarda do portão oeste de Vladimir, me observa com um olhar penetrante enquanto eu passo. Ele é um homem de poucas palavras, mas seus olhos, mesmo que um deles esteja vazio, transmitem a experiência de batalhas passadas. Ele conta em tom grave sobre os sinais que vê nas estradas, o fluxo de refugiados que se intensifica, a poeira que se levanta no horizonte mesmo em meio à neve, um presságio inquietante da aproximação mongol. Seus relatos são um eco do passado, e os seus unimbretes um aviso para o futuro. A cidade de Vladimir respira um ar de preparação para o inevitável. Os sinos das igrejas, inclusive da majestosa Catedral da Assunção, tocam em um ritmo lúgubre, não mais em celebração, mas em um chamado desesperado por orações. Vejo a senhora Helena Protasova, com seu rosto vincado por rugas de preocupação, abrigando órfãos que chegam de Torjok, uma cidade que foi devastada pela horda. Ela os acolhe em sua pequena casa na Ulitsa Kozloval, transformando-a em um santuário de esperança em meio ao desespero. Suas mãos, antes dedicadas a tarefas domésticas, agora abraçam as crianças com uma ternura que desafia a brutalidade do mundo. Na forja, as notícias sobre as cidades que caem se tornam cada vez mais frequentes. Yaroslav II de Vladimir, irmão do príncipe Yuri II, tenta se mover, mas a logística do transporte e a comunicação precária entre os principados tornam cada ação uma corrida contra o tempo. Os rumores de que o próprio príncipe Yuri II pode estar prestes a enfrentar os invasores em campo aberto me fazem sentir um frio na espinha, mais intenso que o próprio inverno. O sangue de sua família, o legado dos Vsevolod III, Grande Ninho, parece estar à beira de um precipício. Em uma de minhas pausas, encontro Oleg Naumov, o informante, na Praça Kniazevskaya. Ele me conta em voz baixa que alguns boiardos, como Tihon Kalashnikov, estão secretamente vendendo informações aos mongóis, apostando na derrota da Rus para preservar seus próprios privilégios. Seus olhos, que refletem a astúcia de um sobrevivente, me alertam para a traição que se esconde nas sombras. Ele também me informa que Arina Dubrovskoia, uma jovem de família nobre caída em desgraça, agora se esconde como criada na casa de um mercador na Ulitsa Georgievskaya. Um lembrete da fragilidade do status em tempos de guerra. Perto do rio Nerl, a ponte de madeira é patrulhada por Vlasi Kudrin, o guardião, que, segundo os relatos, foi o único sobrevivente de uma emboscada mongol. Seu rosto é marcado por cicatrizes e seus olhos, distantes e fixos, parecem ver fantasmas do passado. Ele é um lembrete vivo da crueldade do inimigo, e sua presença inspira tanto respeito quanto terror. O ar é carregado com um cheiro acre de fumaça de lenha queimando, e ocasionalmente um odor nauseabundo que me faz lembrar dos corpos que não puderam ser sepultados em Ryazan. Os dias são curtos e as noites longas e cheias de um silêncio opressor, somente quebrado pelo uivo do vento e pelos latidos distantes dos cães. A esperança torna-se um luxo, um fardo pesado demais para carregar. Minha mente se volta para Milana, e a imagem dela segura no monastério é o único refúgio em minha própria mente, uma chama fraca que insisto em proteger. A cada peça que forjo, sinto a desesperada tentativa de nos armarmos contra um inimigo que parece invencível. O ferro quente, maleável sob meu martelo, é um símbolo da nossa própria maleabilidade diante da força avassaladora dos mongóis. O barulho da forja ressoa por toda a cidade, um tambor de guerra que anuncia a chegada iminente da tempestade. Os dias se arrastam na fundição militar, um ciclo intendível de marteladas e fumaça que ofusca o sol do inverno. O ar em Vladimir é cada vez mais carregado de uma tensão que se pode sentir na pele. As ruas, como a Ulitsa Bolshoia Moskovskaya, antes repletas de vida,
agora parecem palcos de uma tragédia iminente, seus calçamentos de pedra ecoando os passos apressados de quem busca refúgio. A convocação para integrar uma caravana que levaria suprimentos de Susdal para Ryazan me atingiu como um golpe de martelo na bigorna. A notícia foi dada por um oficial que mal olhou em meus olhos, seus ombros curvados pelo peso da responsabilidade. Meu corpo endureceu e o gosto amargo do presságio inundou minha boca. Ryazan havia caído. Suas muralhas desmoronado sob o ataque mongol, suas ruas transformadas em um cemitério fumegante. No entanto, a missão era crucial e a disciplina militar não permitia recusas. A ideia de deixar Mailana, mesmo que protegida no monastério da Natividade, era um tormento que me corroía as entranhas. Partimos antes do amanhecer, a escuridão da noite ainda abraçando as ruas de Vladimir. O vento gelado chicoteava nossos rostos enquanto a caravana, composta por carroças pesadas e um punhado de soldados cansados, se arrastava para fora do portão dourado. Eu caminhava ao lado de Bogdan Cheremisin, o moço de estrebaria de Susdal, um jovem órfão e silencioso que, por alguma razão, me seguia como uma sombra. Seus olhos, embora jovens, carregavam a tristeza de quem já viu demais. Ele não falava muito, mas sua presença era um consolo em meio à solidão da jornada. A paisagem que antes me era familiar, agora parecia desolada, os campos cobertos de neve e as árvores esqueléticas se estendendo como dedos acusadores. Nossa rota, teoricamente, nos levaria por trilhas menos movimentadas, evitando os caminhos mais óbvios onde os mongóis poderiam estar. No entanto, a cada vesta a apreensão crescia. O silêncio da paisagem era perturbador, um silêncio que, pressenti, era o prenúncio de um grito. O frio era excruciante, penetrando nas camadas mais profundas de minhas vestes, e a neve, fina e constante, cobria tudo com um manto branco que escondia as marcas dos que haviam passado antes de nós. O cheiro acre de fumaça, fraco no início, começou a se intensificar. Não era o cheiro familiar da lenha queimando, mas algo mais denso, mais químico, um odor de destruição que eu jamais havia sentido. Meus sentidos se aguçaram e o aperto no meu peito se tornou insuportável. Os soldados, que antes marchavam com um ar de resignação, agora trocavam olhares tensos, suas mãos nos punhos das espadas. Então, a visão. No horizonte, uma mancha escura, disforme, que se estendia por todo o céu. À medida que nos aproximávamos, a mancha se transformou em uma coluna de fumaça negra, espessa e assustadora, que se elevava do que um dia fora Ryazan. O ar se tornou insuportavelmente denso, e o cheiro de corpos queimados e madeira carbonizada invadiu-me as narinas, me fazendo engasgar. Não era apenas o cheiro de um incêndio, mas o cheiro da morte em massa, um odor que jamais se apagaria da minha memória. A caravana parou abruptamente. Os soldados, seus rostos pálidos e os olhos agarrados, não precisavam de palavras para entender o que estávamos vendo. Ryazan, uma cidade outrora vibrante, havia sido reduzida a cinzas. As muralhas, que deveriam ter oferecido proteção, eram agora pilhas de escombros. As torres, símbolos de poder, estavam carbonizadas, ruínas disformes que se erguiam como monumentos à derrota. Casas inteiras eram apenas buracos negros no chão, suas fundações fumegando. Não havia sinal de vida, apenas o silêncio, um silêncio sepulcral, que era mais aterrorizante do que qualquer grito. O general Subedei havia cumprido a sua promessa de aniquilação. Eu imaginei as catapultas chinesas, o terror que elas devem ter infligido à população. Meu estômago se revirou e uma náusea me dominou. Eu havia forjado armas para a defesa, mas a visão diante de mim revelava a futilidade de nossos esforços. Os soldados, com os olhos fixos na paisagem de horror, começaram a sussurrar entre si. O pânico que antes era uma semente, agora brotava em seus corações. A ordem de retornar a Susdal foi dada por um oficial com a voz embargada. Não havia suprimentos a serem entregues, apenas a constatação de uma tragédia que superava qualquer imaginação. O retorno seria mais sombrio, mais silencioso, cada passo nos levando de volta à sombra da horda. A caravana, que partiu com um propósito, voltava com uma cicatriz em sua alma, testemunha da destruição que se abateria sobre todos nós.
O retorno de Ryazan para Susdal foi uma procissão de fantasmas. A caravana, que partira carregada de um senso de dever, agora se arrastava sob o peso da desolação. O silêncio, que antes me parecia perturbador, havia se tornado um manto sufocante, apenas quebrado pelo rangido das rodas na neve e pelo sopro gélido do vento que varria a Ulitsa Bogoliubovskaya ao nosso redor. Cada um de nós, e eu incluído, estava preso em sua própria visão do inferno que havíamos testemunhado. Minhas mãos, que ainda pareciam carregar o peso do metal quente da forja, agora tremiam com a memória do cheiro de carne queimada. A imagem de Ryazan em ruínas, num cemitério fumegante, estava gravada a ferro e fogo em minha mente. Ao meu lado, Bogdan Cheremissyn mantinha o silêncio. Seus olhos fixos no horizonte, mas eu podia sentir o medo emanando dele, uma aura de terror que envolvia todos nós. Passamos por povoados menores, que, embora ainda intactos, pareciam fantasmas de si mesmos. As poucas pessoas que se atreviam a aparecer nas portas de suas casas nos observavam com olhares vazios, uma mistura de curiosidade e pavor. Eles sabiam, por instinto ou por sussurros que se espalhavam mais rápido que o vento, o que havia acontecido em Ryazan. O medo era uma moeda de troca, e todos nós éramos ricos em sua posse. Ao nos aproximarmos de Susdal, o ar parecia mais denso, carregado com a mesma apreensão que havia em Vladimir. A Ulitsa Bolshaya Moskovskaya em Susdal, que deveria ser um local de acolhimento, parecia uma armadilha. A vida na cidade não havia parado completamente, mas o ritmo era febril, com pessoas correndo de um lado para o outro, carregando seus pertences, buscando refúgio em qualquer lugar. O encontro com Olena Grushishko, a dona da estalagem clandestina nos arredores de Susdal, foi um breve alívio. Ela, com o seu rosto marcado pela vida dura, mas com os olhos que refletiam uma teimosia inabalável, nos ofereceu um pouco de kivás e pão seco. Num canto da estalagem, eu vi Simeon Gridassov, o estudioso de escritura bizantina, debruçado sobre pergaminhos, sua mente absorta na tradução de textos antigos. A sua devoção ao conhecimento, mesmo em meio à barbárie, era um lembrete da persistência do espírito humano. Ele era um farol, uma luz em meio à escuridão. No entanto, o alívio foi passageiro. A notícia de nossa visão de Ryazan se espalhou como um incêndio, avivando o pânico entre a população. A ideia de que as catapultas chinesas haviam sido usadas ali, armas que nunca tínhamos visto, gerou um novo nível de terror. A capacidade de destruição dos mongóis era maior do que qualquer lenda ou rumor. O peso da realidade esmagava a todos. Na praça Kniazheskaya em Susdal, um grupo de boiardos discutia em voz alta. Eu ouvi o nome de Tikhon Kalashnikov ser sussurrado entre eles. Sua face, outrora altiva, agora parecia nervosa. O preço de sua simpatia com os invasores estava aumentando a cada dia. A traição, eu sabia, não pagava bem ao longo prazo. Eu me pergunto sobre a sorte de Vera Ignatieva, a mulher que esconde cartas em tecido bordado com mensagens codificadas. Será que ela conseguiu alertar as cidades a tempo? Ou será que suas mensagens, como as nossas esperanças, foram esmagadas sob os cascos da horda? A ideia de que as informações precisavam fluir, mas eram contidas pelo medo e pela própria lentidão dos tempos, era agonizante. A Catedral da Assunção de Susdal, com suas cúpulas brilhantes, parecia ainda mais frágil sob o céu cinzento. Eu vi monges correndo, com trouxas de pergaminhos e objetos sagrados, procurando esconderijos. O bispo Simeão de Susdal, segundo os rumores, havia fugido com relíquias sagradas, um ato que dividia opiniões entre a população. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava em turbulência. A visão de Ryazan era um fardo, uma profecia sombria. O frio gelado penetrava em meus ossos e a fumaça de incerteza pairava sobre tudo. Eu sentia o peso do meu martelo, a ferramenta que antes era símbolo de criação, mas que agora, para mim, era apenas um lembrete constante da destruição iminente.
A sensação de que o chão sob meus pés estava desmoronando se intensificava a cada batida do meu coração. O retorno de Ryazan a Susdal havia sido uma visão do inferno, e a realidade em Vladimir não era menos angustiante. A cidade, antes um bastião de orgulho e fé, agora parecia um barco à deriva em um mar revolto. Ao retornar à Ulitsa Bogolyubovskaya, o cheiro familiar do carvão e do metal aquecido me ofereceu um breve, mas ilusório consolo. Minha oficina, um refúgio de rotina, estava agora imersa em um silêncio pesado. Senti falta do tilintar constante do martelo de Dobrin Agerdev, meu amigo carpinteiro, que sempre reconstruía o que o fogo consumia. Ele estava agora em Vladimir, ocupado com as defesas da cidade, seus talentos de construção usados para erguer barricadas em vez de casas, um reflexo amargo dos tempos. A Catedral da Assunção em Vladimir, com suas cúpulas douradas, que antes refletiam a luz do sol de inverno com um brilho esperançoso, agora parecia um alvo. O fluxo de refugiados que afluía para suas portas era incessante. Matvei Rogozin, o porteiro, com seus olhos cansados mas firmes, continuava a guiar os mais desesperados para os corredores subterrâneos, um labirinto de pedra que se tornara um refúgio para o sem-teto. A fé, para muitos, era a única coisa que restava. Na praça Kniazheskaya, antes um ponto de encontro e comércio, agora havia uma agitação febril. Oleg Naumov, o informante, com seu andar sorrateiro, me abordou com um olhar urgente. Ele me contou que os rumores de traição entre os boiardos estavam se espalhando e que o nome de Tikhon Kalashnikov era sussurrado com desdém e raiva. A lealdade, eu percebia, era um luxo que poucos podiam se dar. A sobrevivência era a única moeda de troca. O inverno se aprofundava e a neve caía sem trégua, transformando as ruas de Vladimir, como a Ulitsa Georgievskaya, em um labirinto branco e gelado. O frio cortante penetrava nos ossos e a fome se tornava uma companheira constante. As provisões eram escassas e os preços exorbitantes. A vida cotidiana, que antes era uma série de pequenos rituais, agora se resumia à busca por comida e calor. Minha mente estava constantemente em Milana, no monastério da Natividade, na Ulitsa Bolshoia Moskovskaya. A cada relato de saque e violência, um pavor gelado me envolvia. O monastério de Bogolyubovo, embora um refúgio, era vulnerável. Eu sabia que precisava tirá-la de lá, mas para onde ir? Onde haveria segurança em um mundo que desmoronava? A forja militar de onde eu continuava a trabalhar se tornou um microcosmo da desesperança. Os outros ferreiros, como Ilia Solonin, que forjava sinos, agora trabalhavam em silêncio, seus rostos marcados pela exaustão e pela resignação. O cheiro de ferro e suor se misturava com o odor de um destino incerto. A cada espada que forjávamos, eu sentia o peso de vidas que seriam perdidas, tanto de um lado quanto do outro. As notícias do príncipe Yuri II de Vladimir eram contraditórias. Alguns diziam que ele estava organizando uma defesa heróica, outros que ele estava hesitante, paralisado pelo medo. A verdade, eu sabia, estava em algum lugar entre o meio. A liderança em tempos de crise era um fardo pesado. Seu irmão, Yaroslav II de Vladimir, tentava consolidar seu poder, mas a fragmentação da Rus era um golpe fatal. A ponte de madeira sobre o rio Kliasma, perto de Vladimir, tornava-se um ponto de tensão. Os soldados a patrulhavam com mais frequência, prontos para incendiá-la se os mongóis se aproximassem. A fumaça asfixiante das casas queimadas em Ryazan ainda pairava no ar, um lembrete sombrio do que poderia acontecer. Eu me sentia preso, um peixe em um rio que secava. A única coisa que me restava era continuar a trabalhar, a forjar metal, a preparar a cidade para uma batalha que talvez nunca pudéssemos vencer. Mas a cada batida do martelo eu ouvia um eco, não do metal, mas dos gritos silenciosos de uma civilização em colapso, uma canção fúnebre que anunciava o fim de uma era.
O inverno continuava a apertar sua garra em Vladimir, mas a forja militar pulsava com um calor febril. O crepitar constante do fogo e o tinir do metal eram a trilha sonora da nossa desesperada preparação. A Ulitsa Bogolyubovskaya, em contraste, parecia adormecida sob um manto de neve. As poucas casas ainda de pé, exalando um ar de melancolia. Durante uma pausa, vi Lyudmila Krustal, a curandeira de Vladimir, com suas mãos enrugadas, a colher ervas secas no que restava de um jardim em ruínas, perto da Ulitsa Kozloval. Seus olhos, que haviam visto tantas dores e curas, agora refletiam uma resignação profunda. Ela me contou em voz baixa que a escassez de suprimentos a forçava a usar ervas cada vez mais raras e que a medicina, como tudo o mais, estava à beira do colapso. Ela era um pilar de esperança para muitos, mas eu via o peso da responsabilidade em seus ombros. Na praça Kniazheskia, o movimento era menor, mas mais urgente. As pessoas se amontoavam em pequenos grupos, trocando sussurros e informações. Anfisa Dororova, a viúva de um guerreiro morto na defesa de Ryazan, estava sentada em um banco gelado, tecendo um manto em suas mãos habilidosas. Seus olhos, vermelhos por ter tanto chorado, ainda teimavam em encontrar um propósito em meio à desolação. Ela representava a resiliência do espírito humano, a capacidade de criar beleza mesmo em face da destruição. O metropolita Theognostos de Kiev, a figura religiosa mais proeminente da região, havia chegado a Vladimir, buscando organizar as defesas espirituais da cidade. Sua presença, embora inspiradora, era também um lembrete da gravidade da situação. Eu o vi discursar na Catedral da Assunção, sua voz ecoando pelos arcos de pedra, conclamando a fé e a resistência. Mas as palavras, por mais poderosas que fossem, pareciam se perder no vento gélida. O inverno rigoroso era um aliado e um inimigo. Ele dificultava o avanço mongol, mas também dificultava a nossa própria sobrevivência. O rio Kliasma estava congelado em muitos pontos, mas eu sabia que em alguns lugares a corrente ainda corria, permitindo a passagem de barcos. A cada passo eu planejava a nossa fuga. Cada detalhe, cada obstáculo. A jornada de volta à minha oficina na Ulitsa Bogolyubovskaya foi marcada por um silêncio carregado de planos e preocupações. Eu sentia o peso da decisão, a incerteza do futuro, mas também a chama da resiliência que me impulsionava a lutar por Milana. Minha vida havia se transformado em uma dança entre o desespero e a esperança, um ritmo frenético em meio ao caos que se instalava. O frio cortante talhava o rosto como lâminas invisíveis, enquanto eu e Milana nos preparávamos para a fuga. O plano, elaborado em segredo com a ajuda de Olena Hrushkov, parecia a única chance de sobrevivência. Deixamos a minha oficina na Ulitsa Bogolyubovskaya antes do amanhecer, a escuridão da noite ainda nos envolvendo como um manto protetor. As ruas de Vladimir, vazias e silenciosas, ecoavam apenas o som dos nossos passos apressados. Nosso caminho nos levou pela Ulitsa Kozloval, uma viela estreita e sinuosa que, em tempos normais, era um atalho para o mercado. Agora, ela parecia um corredor de sombras, cada recanto escondendo uma ameaça potencial. Milana, com a pequena trouxa de pertences em suas mãos, seguia meus passos com uma coragem que me encheu de orgulho, mas também de uma dor profunda. Ela, tão jovem, já conhecia o peso do medo e da incerteza. O objetivo era o rio Kliasma, onde Fyodor Malikov, o barqueiro, esperava. A ponte de madeira sobre o rio que ligava partes da cidade havia sido incendiada, mas Malikov conhecia um trecho onde a travessia ainda era possível. O fumo acre das ruínas da ponte ainda pairava no ar, um lembrete sombrio da destruição que nos cercava. Chegamos ao ponto de encontro na margem do rio, um local isolado e coberto por árvores esqueléticas. O ar era denso com a umidade e o cheiro da água congelada. Fyodor Malikov, com sua figura robusta, nos esperava, seu rosto iluminado pela fraca luz de uma lanterna. Ele apontou para uma pequena embarcação, quase um esquife, escondida entre os juncos. Enquanto nos preparávamos para embarcar,
um grupo de homens armados emergiu das sombras. Eram soldados, mas seus uniformes eram diferentes e seus olhares mais cruéis. Entre eles, identifiquei Nikita Ilyushin, meu rival ferreiro, com um sorriso de escárnio em seu rosto. Sua traição, que eu já suspeitava, agora se revelava em toda a sua sordidez. Ele havia me entregado aos boiardos que simpatizavam com os invasores, os mesmos que Tikhon Kalashnikov tentava agradar. Meu coração disparou e a adrenalina percorreu as minhas veias. A luta foi rápida e brutal. Eu, um ferreiro, estava acostumado a lutar com fogo e o metal, não com homens. Mas a visão de Milana assustada me deu uma força que eu não sabia que possuía. Malikov, com sua força de barqueiro, lutou ao meu lado. Juntos, conseguimos derrubar alguns dos soldados. Mas Ilyushin escapou na escuridão, sua promessa de vingança ecoando em meus ouvidos. Ferido, mas vivo, Malikov conseguiu nos colocar na pequena embarcação. O rio Kliazma, em muitos trechos congelado, mas com uma correnteza forte em outros, nos levava para longe de Vladimir. Milana me abraçava com força, seu corpo tremendo de medo e frio. O ar era denso com o cheiro de pólvora e sangue, uma fragrância que me perseguiria por dias. Nossa rota nos levaria para o leste, em direção a Pereslav-Zaleski, uma cidade que, eu esperava, ainda não havia sido tocada pela horda mongol. O céu ainda escuro começou a clarear no horizonte, revelando um novo dia, mas um dia em que trazia consigo a incerteza e o perigo. A cada remada de Malikov, eu sentia a distância aumentar entre nós e a cidade que eu chamei de lar por décadas. A paisagem se estendia desolada, coberta por neve e árvores esqueléticas. Eu sabia que a jornada seria longa e perigosa, mas a chama da esperança em meu coração ardia mais forte do que nunca. A proteção de Milana era minha única prioridade, meu único propósito. A traição de Ilyushin, embora dolorosa, apenas reforçou minha determinação. Eu havia fugido da forja da guerra, mas a luta pela sobrevivência havia apenas começado. A pequena embarcação de Fyodor Malikov se arrastava pelo rio Kliazma, um fio de vida em meio à vastidão congelada do inverno. O frio era excruciante, penetrando em meus ossos, e Mailana, encolhida ao meu lado, tremia incontrolavelmente. A fuga de Vladimir, embora bem-sucedida, havia me deixado ferido e exausto, mas a adrenalina ainda corria em minhas veias, mantendo-me alerta. Malikov, com seus braços fortes, remava com uma determinação que parecia desafiar a própria natureza. O rio, em muitos pontos, estava coberto por uma camada fina de gelo, e a cada remada o gelo se quebrava com um som agudo, um lamento que se perdia na imensidão silenciosa da paisagem. O cheiro da água gelada e do carvão queimado da fogueira que Malikov havia acendido em um pequeno braseiro no barco misturava-se com o odor acre do nosso medo. Nossa rota nos levava para leste, em direção a Pereslav-Zaleski, uma cidade que eu esperava que estivesse a salvo da fúria mongol. Passamos por vilarejos abandonados, suas casas de madeira em ruínas, seus campos cobertos de neve intocada, um testemunho silencioso da passagem da horda. A cada curva do rio eu esperava encontrar o inimigo, mas o silêncio era aterrorizante, um prenúncio de que a destruição já havia passado por ali, deixando apenas desolação. A fome começou a apertar. As poucas provisões que tínhamos eram para Mailana, mas mesmo ela sentia os efeitos da escassez. Os dias eram curtos e as noites longas e cheias de um silêncio opressor, quebrado apenas pelo uivo do vento e pelos latidos distantes dos cães. Eu via em Malikov a mesma exaustão em seus olhos, mas ele não demonstrava. Ele era um homem de poucas palavras, mas de grande coragem. Em um pequeno porto fluvial, que em tempos normais seria um ponto de comércio movimentado, encontramos Kuzma Tverdoklebov, o tanoeiro, um homem que antes prosperava com o comércio interregional de barris. Agora, ele estava sentado em um tronco, observando o rio com um olhar vazio. Ele nos contou que o comércio havia colapsado
que as estradas estavam infestadas de bandidos e que a vida, como ele a conhecia, havia terminado. Seus barris vazios, empilhados nas margens, eram um símbolo da economia em ruínas. Malikov, com sua sabedoria de homem do rio, conseguiu trocar umas poucas ferramentas por pão seco e um pouco de carne defumada. A comida, embora simples, era um bálsamo para os nossos estômagos vazios. A cada mordida eu sentia um fio de esperança se acender em meu peito. A jornada continuava e a paisagem, embora bela em sua desolação, era um lembrete constante da nossa vulnerabilidade. As árvores esqueléticas se estendiam para o céu como braços suplicantes, e a neve cobria tudo com um manto branco que escondia a crueldade do mundo. A cada versta que avançávamos, eu sentia a distância aumentar entre nós e o perigo, mas também a incerteza do que nos esperava. Ainda em Pereslavl-Zaleski, passamos por uma pequena igreja. Lá, vi Marfa Estikova, a menina muda, desenhando nas paredes queimadas as cenas que presenciou. Suas mãos pequenas e rápidas eram um canal para a dor indizível, um testemunho silencioso que falava mais alto do que qualquer grito. A arte, eu percebia, era uma forma de resistência, um meio de manter viva a memória do que havia acontecido. A cada pôr do sol, o medo se intensificava. O silêncio da noite era preenchido pelos meus próprios pensamentos, pelos meus próprios medos. Mailana, embora dormisse em meus braços, tremia em seus sonhos, e eu a abraçava com força, prometendo-me a mim mesmo que a protegeria a todo custo. A fuga era uma jornada de provação, mas a esperança, por mais frágil que fosse, era a chama que me impulsionava a seguir em frente. A jornada pelo rio Kliasma era uma penitência constante. Cada remada de Fyodor Malikov um ato de fé em um mundo que desabava. O frio cortante se agarrava à nossa pele e Milana, aninhada ao meu lado, ainda tremia, mesmo adormecida. O objetivo era Pereslavl-Zaleski, um refúgio incerto em meio ao caos que se espalhava. À medida que nos aproximávamos, a silhueta da cidade se erguia no horizonte, uma visão que trazia tanto alívio quanto apreensão. Suas muralhas, embora imponentes, não eram uma garantia de segurança. A lição de Ryazan havia sido aprendida de forma cruel. A paisagem ao redor era uma mistura de campos nevados e florestas esqueléticas. Um cenário de beleza desolada que contrastava com a fragilidade de nossa existência. Desembarcamos em um pequeno porto, um emaranhado de barcos e docas em desuso. O cheiro de peixe seco e de alcatrão pairava no ar. Um lembrete de um tempo em que o comércio prosperava. A Ulitsa Pereslavskaya, a rua principal que levava ao centro da cidade, estava coberta de neve e gelo, e os passos apressados de alguns moradores ecoavam na quietude do amanhecer. Encontramos abrigo na casa de Anfi Sadororova, a tecelã, viúva do guerreiro morto na defesa de Ryazan. Sua residência, humilde e aconchegante, cheirava a lã e a fumaça de lenha. Um conforto bem-vindo após os dias no rio. Anfissa, com seus olhos, tristes mas resilientes, nos acolheu sem perguntas. Sua solidariedade um bálsamo para nossas almas exaustas. Ela me contou em voz baixa que a notícia da queda de Ryazan havia se espalhado rapidamente e que a população de Pereslavl-Zaleski vivia em constante apreensão, aguardando o inevitável. No coração da cidade, a Catedral da Transfiguração do Salvador, com sua arquitetura imponente, era um ponto de referência e um refúgio espiritual. Helena Protasova, a senhora que abrigava órfãos após o cerco de Torjok, havia estabelecido ali um pequeno santuário para os desamparados. Sua bondade era um raio de luz em meio à escuridão. E o som das crianças brincando em seus pátios era uma melodia de esperança que se recusava a ser silenciada. Eu as observei, com o coração apertado, pensando na infância roubada, nos traumas que essas crianças carregariam para sempre. A cidade, embora ainda não tivesse sido invadida, sentia o peso da guerra. As ruas, como a Ulitsa Bogolyobskaya, que levava ao monastério, estavam patrulhadas por soldados, seus rostos cansados e seus olhares vigilantes. As notícias do príncipe Alexander Nevsky, ainda jovem, mas já conhecido por sua inteligência estratégica, chegavam em sussurros.
Ele havia sobrevivido à invasão e, diziam, estava se preparando para enfrentar os suecos. Sua figura era um símbolo de resistência, um raio de esperança em meio à escuridão. Enquanto Milana dormia profundamente, exausta pela jornada, eu me sentei ao lado da lareira, o calor do fogo aquecendo meu corpo e, por um breve momento, acalmando minha alma. Eu pensava em Vladimir, na minha oficina, nas pessoas que eu havia deixado para trás. A traição de Nikita Ilyushin ainda me corroía, mas a fuga era a prova de que a vida, por mais frágil que fosse, insistia em persistir. A incerteza do amanhã pairava sobre nós como uma nuvem escura. O som dos sinos da Catedral da Transfiguração do Salvador, tocando em ritmo lento e grave, era um lembrete constante da fragilidade da paz. Eu sentia o peso de proteger Milana, de guiá-la através dessa tempestade. A cada dia, a cada hora, a cada respiração, a vida se tornava uma batalha e a esperança uma arma preciosa. Em Pereslav-Zaleski, a vida se reorganizava. Uma teia frágil de sobrevivência em meio ao iminente desastre. A casa de Anfisa Dororova tornou-se nosso refúgio. Um porto seguro onde Milana lentamente recuperava as forças. O cheiro de lã e a cadência do tear de Anfisa eram um consolo, um lembrete de que a vida, apesar de tudo, continuava. Eu passava meus dias observando o movimento da cidade, na Ulitsa Pereslavskaya, buscando sinais, informações. A praça central, embora menos movimentada que antes, ainda era o coração da comunidade, um local onde a vida resistia. Ali encontrei Timofei Gidanov, o ancião que antes narrava as histórias de Vladimir Monomok. Ele estava envelhecido, seus olhos fixos no vazio, sua mente perdida em memórias que pareciam cada vez mais distantes da realidade brutal que nos cercava. Ele era um eco de um tempo que se esvaía. A cada novo dia, as notícias da invasão mongol se aproximavam. O príncipe Yuri II de Vladimir havia sido morto na batalha contra os mongóis em 1238. Uma notícia que me atingiu como um golpe de martelo. O grão-príncipe, que eu havia visto em suas armaduras reluzentes, agora era apenas uma memória, um símbolo da resistência que havia falhado. Seu irmão, Yaroslav II de Vladimir, assumiria, mas o peso do império caído era imenso. Em meus devaneios eu pensava nos personagens que conhecia em Vladimir. O monge Sava Belkin, que registrava crônicas em pergaminhos escondidos nas paredes ocas da Catedral da Assunção e da Igreja de São Demétrio, seria ele capaz de preservar a história em meio à destruição? Ou suas palavras se perderiam no fogo como tantos outros legados? A paisagem de Pereslav-Zaleski era diferente de Vladimir. Embora também tivessem ruas de pedra e casas de madeira, a arquitetura parecia mais contida, menos grandiosa, como se a cidade estivesse mais acostumada à simplicidade. A Ulitsa Bogonovskaya, que levava ao monastério, era um caminho silencioso, coberto de neve, onde apenas os monges e alguns poucos fiéis se aventuravam. A forja militar de Vladimir, onde eu havia passado os últimos meses, parecia um pesadelo distante. As espadas de ferro forjado e as pontas de lança rudimentares que eu havia produzido, teriam elas feito alguma diferença? Ou teriam sido consumidas pela fúria avassaladora dos mongóis, liderados por Batukan e seu general Subedei? A vida em Pereslav-Zaleski era uma mistura de espera e resignação. Os moradores, embora apavorados, tentavam manter uma fachada de normalidade. As crianças brincavam nas ruas, suas risadas um contraponto doloroso à gravidade da situação. A neve caía incessantemente, cobrindo tudo com um manto branco que escondia as marcas da guerra, mas não podia apagar o medo em nossos corações. Eu comecei a trabalhar como ferreiro novamente, mas desta vez minhas mãos moldavam arados e ferramentas, não armas. Era um alívio, uma forma de reconectar-me com o propósito original do meu ofício. A cada batida do martelo, eu sentia um fio de esperança se acender. A vida podia ser reconstruída, mesmo em meio a cinzas. No entanto, as sombras do passado me perseguiam. A visão de Nikita Ilyushin e seus comparsas me lembrava da fragilidade da confiança e da capacidade humana para a traição. A luta no rio Kliasman me havia deixado com cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais.
Mas eu havia sobrevivido e Milana estava segura. Era um pequeno milagre em um mundo que se desintegra. A vida em Pereslavl-Zaleski era uma espécie de limbo, uma pausa incerta na rota da destruição. Na casa de Anfisa Dorokova, o ritmo do tear era um lembrete constante da persistência da vida, mesmo sob a sombra da morte. Milana, embora ainda se recuperasse da jornada, começava a demonstrar sua resiliência, seus olhos curiosos observando o mundo ao seu redor. A cada dia, mais refugiados chegavam à cidade, seus rostos marcados pelo terror e pela exaustão. A Ulitsa Pereslavskaya via um fluxo constante de pessoas em busca de abrigo e esperança. Eles traziam consigo histórias de cidades queimadas, de famílias perdidas, de uma Rus que estava sendo desmembrada. O eco da destruição era palpável no ar, uma sinfonia de lamentos e desespero. Eu passava parte dos meus dias na pequena forja que havia montado no quintal de Anfisa. Era rudimentar, mas me permitia trabalhar, forjar ferramentas, pregos, o que fosse necessário para a comunidade. A cada golpe do martelo eu sentia um senso de propósito retornar, uma pequena vitória contra o caos. A cidade, embora apreensiva, mantinha uma rotina, uma ilusão de normalidade. As notícias da Batalha de Kolomna chegaram, confirmando o que eu já sabia. A cidade havia caído. O general mongol Subedei, com suas catapultas chinesas, havia sido implacável. Eu sentia um frio paralisante na espinha ao ouvir os detalhes da carnificina, o cheiro de morte que se espalhava pelas estepes. A cada nova história, eu me perguntava se a nossa fuga do rio Kliasma havia sido em vão, se a horda nos alcançaria em breve. Perto da Catedral da Transfiguração do Salvador, encontrei Feodósia Michina, a cantora de cânticos litúrgicos, que havia fugido de Vladimir. Sua voz, que antes preenchia as igrejas com melodias celestiais, agora era um sussurro, mas sua presença inspirava esperança. Ela organizava pequenos encontros nos refúgios subterrâneos, cantando hinos de resistência, transformando a melodia em um símbolo de fé inabalável. O inverno rigoroso era um escudo, mas também um carrasco. A neve cobria tudo, dificultando o avanço mongol, mas também isolando as comunidades, tornando o transporte e a comunicação quase impossíveis. As estradas que levavam de Pereslavl-Zaleski para outras cidades eram perigosas, infestadas de bandidos e de pequenos grupos de saqueadores. Eu pensava em Mstislav Mstislavich, o príncipe de Galícia, que havia morrido antes da invasão, mas cujas alianças ainda ecoavam. A falta de união entre os principados russos era uma ferida aberta, um convite à destruição. Se tivéssemos sido unidos, talvez o resultado fosse diferente. Em minhas conversas com Anfisa, ela me contava da rotina da cidade, os pequenos atos de bondade que mantinham a comunidade unida. A solidariedade era uma força invisível, um fio que nos ligava em tempos de desespero. Ela era a prova de que a humanidade, mesmo em seu ponto mais frágil, ainda era capaz de amor e compaixão. Milana começou a aprender a arte da tecelagem, suas mãos delicadas a trabalhar os fios com uma concentração que me acalmava. Eu a observava, um misto de dor e gratidão em meu coração. A vida, mesmo em sua fragilidade, florescia em pequenos atos de criação. A forja em meu quintal e o tear na casa de Anfisa eram símbolos de uma resistência silenciosa, uma recusa em desistir do que nos fazia humanos. O tempo em Pereslavl-Zaleski parecia suspenso, um intermezzo incerto entre a devastação que nos havia alcançado e a que ainda se aproximava. Na casa de Anfisa Biruhova, o ritmo constante do tear continuava a ser o pulso da nossa existência, e Milana, cada dia mais adaptada, aprendia os segredos da lã com uma seriedade cativante. Seus olhos, que antes haviam visto tanto horror, agora brilhavam com um novo propósito. A Ulitsa Pereslavskaya continuava a receber a maré de refugiados, cada um com sua história de perda e fuga. As vozes que antes eram sussurros de desespero, agora se misturavam em um coro de incerteza, mas também de resiliência. Eu passava meus dias na forja improvisada, moldando ferramentas para a comunidade, e cada peça de metal que eu entregava era um pequeno gesto de esperança, uma contribuição para a reconstrução de algo que parecia irremediavelmente perdido. As notícias da invasão mongol eram mais frequentes e detalhadas. O príncipe Daniel de Galícia, soube-se,
havia se refugiado e estava reorganizando suas forças, uma pequena chama de resistência em meio à escuridão. Sua perseverança era um lembrete de que, mesmo em face da derrota, a luta não havia terminado. Em uma de minhas caminhadas pela cidade, fui até a Catedral da Transfiguração do Salvador. O cheiro de incenso pairava no ar, misturando-se com o aroma de velas. Lá, encontrei Teognostos de Kiev, o metropolita. Seu rosto, embora cansado, irradiava uma fé inabalável. Ele me contou que os monges estavam recolhendo e escondendo crônicas e relíquias sagradas, um esforço para preservar a memória e a fé da Rus em meio à devastação. Suas palavras me lembraram do monge Sava Belkin, em Vladimir, e me perguntei se ele havia conseguido salvar suas próprias crônicas. Apesar do frio implacável, a vida em Pereslav-Zaleski persistia. As crianças brincavam na neve. Suas risadas eram um som bem-vindo em meio à gravidade. Os comerciantes, embora com estoques reduzidos, ainda ofereciam seus produtos, um sinal de que a economia, mesmo fragilizada, não havia sucumbido completamente. Eu senti a força dos laços que se formavam entre os refugiados e os moradores locais. A solidariedade era uma força poderosa, unindo as pessoas em um propósito comum: sobreviver e reconstruir. E Helena Protasova, que continuava a abrigar órfãos, era um exemplo de compaixão. E seu pequeno santuário na igreja era um símbolo da bondade que ainda existia no mundo. As histórias do passado, as lendas dos tempos de Vladimir Monomakh, narradas por Timofei Zhidanov, ganhavam um novo significado. Elas eram um lembrete da resiliência do povo russo, de sua capacidade de superar adversidades. O inverno, que antes parecia um inimigo, agora era visto como um aliado, dificultando o avanço mongol e nos dando tempo para nos preparar. Milana e eu éramos apenas dois dos muitos que haviam perdido tudo, mas éramos também parte de uma comunidade que se recusava a se render. A forja em meu quintal continuava a produzir ferramentas, e o tear de Anfisa Dorokova continuava a produzir tecidos. Eram pequenos atos de resistência, mas eram atos que afirmavam a nossa existência, a nossa capacidade de criar e de sonhar, mesmo em meio ao pesadelo. A cada dia que passava, os ventos da incerteza sopravam mais forte, mas a força dos laços que nos uniam era um escudo contra a tempestade. Eu sabia que a guerra ainda não havia terminado, que a batalha final ainda estava por vir. Mas eu estava pronto para enfrentá-la, com Milana ao meu lado, e com a esperança, por mais frágil que fosse, em meu coração. A primavera em Pereslav-Zaleski chegou, mas não trouxe o alívio esperado. O degelo do rio Kliasma e dos campos revelou as marcas cruéis do inverno e da guerra. A neve que encobria a devastação agora dava lugar à lama e ao cheiro persistente de morte que vinha de longe, um lembrete constante dos horrores passados. A casa de Anfisa Dorokova continuava a ser nosso porto seguro, e o ritmo do tear era a única constante em um mundo que se movia em ciclos de destruição e uma incipiente reconstrução. As notícias se tornaram mais claras e alarmantes. Vladimir havia caído. As tropas de Batucan haviam finalmente rompido as defesas. O portão dourado, que antes refletia o sol no inverno, havia sido o último reduto de resistência, mas suas estruturas foram consumidas pelo fogo. O som dos seus sinos de igrejas havia sido silenciado pela fúria mongol, e suas ruas, como a Ulitsa Bolshaya Moskovska, eram agora um cemitério de ruínas e assas. A cada dia, mais sobreviventes chegavam a Pereslav-Zaleski. Suas histórias eram um mosaico de horror. Eles falavam da ferocidade dos mongóis, da eficiência de suas catapultas chinesas e da desesperada resistência que havia sido esmagada. Alguns falavam de monges que haviam escondido crônicas e relíquias dentro das paredes ocas da Catedral da Assunção e da igreja de São Demétrio em Vladimir, uma última tentativa de preservar o que restava da cultura e da fé. Milana, embora ainda abalada, encontrou conforto em seu bordado sacro, uma forma de expressão que a ajudava a processar o trauma. Ela passava horas a fio em seu trabalho, suas mãos delicadas a criar imagens de santos e anjos.
uma beleza frágil que contrastava com a brutalidade do mundo. Eu, por minha parte, me dediquei totalmente à forja. A cada peça de metal que moldava, eu sentia um senso de urgência, uma necessidade de reconstruir, de dar forma a algo novo em meio às ruínas. Fazíamos ferramentas para o plantio, para a construção, para o sustento da vida. As ruas de Pereslavl-Zaleski, como a Ulitsa Pereslavskaya, começaram a se animar com a chegada da primavera. As pessoas, embora marcadas pela dor, buscavam um novo começo. O comércio, mesmo que em pequena escala, começava a reaparecer, e os mercados, outrora vazios, começavam a se encher de vida. O cheiro de fumaça de madeira queimando, que antes me trazia a imagem de destruição, agora vinha das lareiras acesas, um símbolo de conforto e calor. A paisagem, que antes era desolada, começava a ganhar vida, as primeiras flores desabrochando na neve derretida. Eu sabia que a Rus estava ferida, mas não estava morta. O espírito do povo era forte e a capacidade de se levantar das cinzas era evidente em cada rosto e em cada gesto de solidariedade. A forja era um lugar de esperança, um lugar onde a reconstrução começava, uma batida de martelo de cada vez. A primavera em Pereslavl-Zaleski trazia consigo uma promessa de recomeço, mas o ar ainda carregava o peso da tragédia. Na casa de Anfisa Durohova, o som do tear se misturava ao silêncio pensativo de Milana, que se dedicava ao bordado sacro com uma intensidade que me comovia. Ela, com sua arte, parecia costurar os retalhos de um mundo despedaçado. As notícias da invasão continuavam a se espalhar e o nome de Batucan e Subedei era sussurrado com uma mistura de terror e fascínio. A Rus estava subjugada, mas não havia sido completamente aniquilada. A resistência, embora fragmentada, continuava em pequenos focos, como a chama de uma vela em meio à escuridão. Em minhas idas e vindas pela Ulitsa Pereslavskaya, observei as pessoas. Elas estavam mudadas, seus rostos mais marcados pela vida, seus olhos mais profundos, mas havia uma chama em seus olhares, uma determinação silenciosa de seguir em frente. Os comerciantes, como o Terente Voluzin, o mercador de âmbar báltico que havia chegado a Pereslavl-Zaleski como refugiado, tentavam reativar o comércio. Um sinal de que a vida, mesmo em sua nova forma, continuaria. Passei a maior parte do meu tempo na forja, transformando o metal bruto em ferramentas essenciais para a reconstrução, arados para os campos que seriam cultivados novamente, enxadas para as hortas que voltariam a florescer. Cada peça que eu forjava era um ato de fé no futuro, uma crença de que a vida voltaria a prosperar. A Catedral da Transfiguração do Salvador, com sua majestade inabalável, tornava-se um símbolo de esperança para a comunidade. Lá encontrei Teognostos de Kiev, o metropolita. Seu rosto, embora envelhecido, irradiava uma paz que me acalmava. Ele me falou sobre a importância de preservar o legado da Rus, de manter viva a fé e a cultura. Suas palavras ressoaram em mim, um relembratório de que a história, por mais dolorosa que fosse, precisava ser contada. Em um de meus dias de trabalho, encontrei Sava Belkin, o monge copista, que eu pensava ter ficado em Vladimir. Ele havia chegado em Pereslavl-Zaleski exausto, mas com seus preciosos pergaminhos intactos. Ele me contou em voz baixa sobre o terror em Vladimir, sobre a queima da ponte de madeira sobre o rio Kliasma, sobre o último reduto do Portão Dourado. Ele havia conseguido salvar algumas das crônicas e agora as guardava com um cuidado quase religioso. Sua presença era uma prova de que a memória não seria apagada, que a história, mesmo em seus capítulos mais sombrios, seria registrada. Milana, por sua vez, continuava a florescer. Ela não era mais a menina assustada que havia fugido de Vladimir. Ela estava se tornando uma mulher forte e resiliente, com a arte como sua bússola. Ela visitava a Catedral da Transfiguração, onde admirava os bordados sagrados, e eu podia ver em seus olhos o desejo de criar algo tão belo e significativo. A paisagem ao redor de Pereslavl-Zaleski, com suas colinas suaves e florestas que começavam a brotar, oferecia um contraste com a devastação que nos havia alcançado.
A vida, em sua essência mais pura, insistia em se manifestar. Eu sentia o peso do legado que a invasão havia deixado para trás, mas também a promessa de um novo amanhecer. A forja em meu quintal não era apenas um lugar de trabalho, mas um santuário de esperança, onde o metal, antes frio e inerte, ganhava vida sob o calor do fogo e a força do meu martelo. Um símbolo da reconstrução que se iniciava. A primavera avançava em Pereslavl-Zaleski, e com ela, uma nova cadência se instalava. Um ritmo de reconstrução silenciosa que desafiava a melancolia do inverno passado. Na casa de Anfisa Dorokova, o som do tear se tornara um hino de persistência. E Milana, com suas mãos ágeis, tecia fios não apenas de linho, mas de uma resiliência recém-descoberta. Se os bordados, antes apenas orações em linhas, agora irradiavam uma determinação que me enchia de orgulho. As ruas da Ulitsa Pereslavskaya, antes marcadas por um fluxo incessante de refugiados, agora testemunhavam a volta de uma rotina ainda que frágil. Mercadores como Terante Voloshin reabriam suas tendas, oferecendo o que restava em suas caravanas, e o burburinho do mercado, mesmo que contido, era um sinal de vida que pulsava contra a memória da destruição. Os rostos, antes tomados pelo pavor, agora exibiam um cansaço que se misturava a um vislumbre de esperança. Eu me dedicava à forja com um novo ardor. Cada martelada, antes um eco da guerra, era agora um golpe de criação. Ferramentas para a terra, ferragens para as casas, tudo que pudesse auxiliar no renascimento da cidade. As brasas que eu atiçava não eram apenas para moldar o metal, mas para manter acesa a chama da nossa própria resiliência. A forja, antes um lugar de produção de armas, era agora um epicentro de vida, onde o ferro e o suor se uniam para erguer o que havia sido destruído. Em minhas caminhadas pela cidade, fui até a Catedral da Transfiguração do Salvador, cujas cúpulas douradas, sob o sol da primavera, pareciam recontar histórias de uma fé que persistia. Ali, encontrei Teobnostos de Kiev, o metropolita, que, apesar da idade e das dores da perda, irradiava uma serenidade impressionante. Ele me falou sobre os esforços para reconstruir as igrejas e os monastérios destruídos, e sua voz, embora baixa, ressoava com a força de uma rocha inabalável. A fé, Dmitri, é a primeira fundação de uma nova cidade. Ele disse. Perto dali, um pequeno grupo de monges e anciãos se reunia. Entre eles, identifiquei Sava Braukin, o monge copista. Sua presença para mim era um sinal de que a memória, o legado da nossa cultura, não se perderia. Ele me mostrou alguns dos pergaminhos que havia salvado, com caligrafia meticulosa e ilustrações vibrantes, preservando os detalhes da invasão, os nomes dos caídos, a história de nossa Rus. E, de alguma forma, naquele pergaminho, vi uma menção a Marfa Istikova, a menina muda de Riazan, cujos desenhos nas paredes da igreja queimada eram um testemunho silencioso do horror. A sua arte, eu percebi, era uma crônica tão vívida quanto qualquer palavra escrita. Mailana, inspirada pela resiliência ao seu redor, dedicava-se com afinco aos seus bordados. Ela não mais representava apenas santos e anjos, mas cenas de resistência, figuras de mulheres fortes como Anfisa e Helena Protasova, que haviam acolhido órfãos de Torjok. Seus fios coloridos, antes apenas ornamentos, tornavam-se um mapa de esperança, uma celebração da vida que persistia. A paisagem ao redor de Pereslavl-Zaleski respirava um novo ciclo. As sementes plantadas nas terras recentemente limpas começavam a brotar, e o cheiro de terra úmida se misturava ao ar fresco. O rio Kliasma, com o degelo, corria mais forte, suas águas levando consigo as últimas lembranças do inverno. As feridas da Arus eram profundas, mas a semente da esperança havia sido lançada. Em cada rosto, em cada mão que trabalhava, eu via o resplendor de uma resistência que não se curvava. Eu, Dmitri Volkov, ferreiro e testemunha, me tornava agora um construtor, um semeador de um futuro incerto, mas um futuro que insistia em brotar das cinzas. O som do meu martelo, batendo na forja, era agora a sinfonia da reconstrução, um eco da promessa de um novo amanhecer.
A cada dia que passava em Pereslavl-Zaleski, a primavera se aprofundava e a vida, por mais que insistisse em brotar, carregava as cicatrizes do inverno e da invasão. O cheiro de terra úmida e brotos novos se misturava por vezes com o odor fraco de fumaça distante, um lembrete sutil das cidades queimadas. Na casa de Anfisa Dorohova, o incessante tic-tac do tear de lã era o som da resistência, uma melodia de persistência em tempos incertos. Mailana, ao seu lado, continuava a bordar, suas mãos transformando dor em beleza. Eu passava a maior parte dos meus dias na forja improvisada. A cada batida do martelo, sentia um senso de propósito se fortalecer. Forjar ferramentas de arado, ferragens para novas construções, pregos para as tábuas que reergueriam o que fora destruído, era mais do que um trabalho, era um ato de fé. A comunidade, embora ainda em luto, se movia com uma determinação silenciosa. A Ulitsa Pereslavskaya, principal via da cidade, recebia um fluxo constante de mercadores de pequenas vilas vizinhas, buscando restabelecer o comércio. Moki Lebedev, o vendedor de vinagre e remédios, que o conhecia de Suzdal, havia montado sua tenda no mercado da praça central. Seu rosto, antes pálido de medo, agora carregava uma resiliência surpreendente. Onde antes se ouviam lamentos, agora se ouviam sussurros de esperança. Pessoas compartilhavam sementes, trocavam conselhos sobre o plantio e se ajudavam na reconstrução de pequenas casas e abrigos. A solidariedade era um elo invisível, conectando a todos em um propósito comum. A Catedral da Transfiguração do Salvador, com sua silhueta imponente, permanecia um farol de esperança, e seus sinos, embora tocassem num ritmo mais suave, anunciavam um novo tempo. Um dia, enquanto trabalhava na forja, Bogdan Cheremizin, um moço de estribaria que me seguiu de Suzdal, aproximou-se em silêncio. Ele não falava, mas seus olhos comunicavam muito. Ele me entregou um pequeno boneco de madeira toscamente esculpido, que representava um cavaleiro com uma espada. Em suas mãos pequenas, eu via a dor e a esperança de um futuro, um legado que a próxima geração carregaria. Ele era a personificação da resiliência silenciosa, a promessa de um futuro que ainda valia a pena ser lutado. As curiosidades históricas, que antes eram apenas fatos, agora se tornavam parte de nossa vivência. A forja militar de Vladimir, a ponte de madeira sobre o rio Kliesma, que foi incendiada, o portão dourado que foi usado como o último reduto, tudo isso era a base de nossas conversas, a memória viva de um passado recente que moldava o presente. Eu passava horas conversando com Sava Belkin, o monge copista, que continuava a registrar os eventos em seus pergaminhos. Ele me mostrou detalhes sobre a resistência do príncipe Gleb de Ryazan, que havia morrido em combate, e me contou sobre Alexander Nevesky, o jovem príncipe que havia sobrevivido e que ele acreditava seria um grande líder. A história, eu percebi, não era apenas um registro de eventos, mas um guia para o futuro, um lembrete de que a perseverança e a liderança eram cruciais para a sobrevivência de um povo. A cada dia, eu via Mailana crescer, seus bordados se tornando mais elaborados, mais cheios de vida. Ela não estava apenas criando arte, ela estava criando um legado, uma tapeçaria de esperança que se entrelaçava com a história de nossa Rus. Eu, Dmitri, o ferreiro, que havia forjado armas para a guerra, agora forjava ferramentas para a paz, para a reconstrução. O cheiro de metal quente e o som do martelo na bigorna eram a sinfonia de um renascimento, um eco da vida que se recusava a ser silenciada. A plenitude da primavera em Pereslavl-Zaleski trazia um verde vibrante que começava a cobrir as cicatrizes da terra, e o ar, que antes carregava o peso da fumaça asfixiante e do medo, agora se enchia com o aroma de flores silvestres e o cheiro doce do degelo que se esvaía. Na casa de Anfisa Dorohova, o tear era um ritmo constante de esperança,
E Mailana, mergulhada em seus bordados, transmutava a dor em arte. Cada ponto de agulha uma prece, cada linha um fio de resiliência. As ruas da Ulitsa Pereslaviaskaya fervilhavam com uma energia contida, uma determinação em reerguer o que a guerra havia demolido. Os mercados estavam mais cheios, embora os bens ainda fossem escassos. Kuzma Tverdoklebov, o tanoeiro de Suzdal que havia chegado a Pereslavzalesk com sua família, havia reaberto sua oficina. O som de seu martelo batendo na madeira dos barris era um som familiar e reconfortante, um símbolo da vida que retornava, mesmo que lentamente, a uma nova normalidade. Eu me dedicava à forja com uma paixão renovada. Cada batida do martelo no metal quente era um ato de afirmação. Forjava novas enxadas, reparava ferramentas agrícolas e até criava pequenos objetos de adorno, um retorno à arte que eu tanto amava. A forja, que um dia foi um instrumento de guerra, agora era um celeiro de vida, onde o metal se transformava em esperança. A Catedral da Transfiguração do Salvador, com suas cúpulas brilhantes, era um farol de fé inabalável. Ali, o metropolita Teognostos de Kiev continuava a liderar os esforços de reconstrução. Ele me contou que as comunidades vizinhas também começavam a se reerguer e que a fé era o pilar que sustentava a todos. Em minhas conversas com Sava Belkin, o monge copista, ele me revelou que havia adicionado à sua crônica um relato sobre Dunya Snigireva, a lavadeira de Ryazan, que havia sobrevivido ao massacre e caminhado até Rostov, um testemunho da capacidade humana de resistir à adversidade. Ele também me mostrou um esboço de Marfa Stikyova, a menina muda, com seus desenhos que contavam histórias de horror e resiliência. A arte e a escrita, eu percebia, eram os veículos da memória, a forma como uma civilização se lembraria de sua dor e de sua força. O sol da primavera batia nas ruas, secando a lama e aquecendo as pedras. As crianças brincavam livremente e suas risadas eram um bálsamo para nossas almas exaustas. A paisagem ao redor de Pereslavzalesk era exuberante, com os campos cobertos de um verde intenso e as florestas, que antes pareciam sombrias, agora exalavam vida. Eu pensava na nossa fuga pelo rio Kryazma, na traição de Nikita Ilyushin, nas cidades queimadas, na morte do príncipe Yuri II de Vladimir. Todas essas memórias eram cicatrizes, mas também eram lições. A Rus havia sido ferida, mas não estava derrotada. O espírito do povo era forte e a capacidade de se levantar das cinzas era evidente em cada rosto, em cada gesto de solidariedade. Mailana, em sua inocência e força, era a personificação da esperança. Ela era o futuro que eu lutava para proteger. Nossos dias em Pereslavzalesk eram de trabalho árduo e de esperança silenciosa. Eu, Dmitry Volkov, o ferreiro, que havia testemunhado a destruição, agora estava participando da reconstrução. Uma batida de martelo de cada vez. O tempo, em Pereslavzalesk, passava não em dias ou meses, mas em estações que se sucediam, trazendo consigo a constante e resiliente promessa de um novo ciclo. O inverno havia dado lugar à primavera, e agora o verão trazia uma explosão de vida aos campos e florestas que circundavam a cidade. O ar, antes pesado de apreensão, agora vibrava com o zumbido das abelhas e o canto dos pássaros, um som que, por si só, era um hino à persistência da vida. Na casa de Anfisa Adorokova, o tear, antes um ritmo de sobrevivência, era agora um som de criação vibrante. E Milana, com suas mãos habilidosas, tecia não apenas linho, mas um novo futuro. Seus bordados,
cada vez mais complexos e cheios de cores, eram como janelas para uma alma que se curava. Nas ruas da Ulitsa Pereslaviaskaya era um rio de vida. Comerciantes de vilas distantes voltavam a montar suas barracas na praça central, trazendo não apenas bens, mas também notícias de outras regiões da Rus. Sinais de que a vida, embora transformada, persistia. Encontrei Terent Volushin, o mercador de âmbar, com o seu sorriso de antes. Seus olhos, antes temerosos, agora brilhavam com a esperança do comércio retomado. Ele me falou sobre novas rotas, sobre comunidades que se reerguiam em meio às ruínas. Minha forja, antes improvisada, tornou-se o centro de um pequeno, mas vital renascimento. Forjava arados mais fortes, ferragens mais resistentes para as casas, ferramentas que ajudariam a lavrar a terra e a erguer novos edifícios. O som do meu martelo, um eco de criação, era a batida do coração de uma comunidade que se recusava a ser silenciada. Jovens aprendizes, órfãos da guerra como Bogdan Cheremissyn, o moço de estribaria que eu havia encontrado, vinham à minha oficina buscando aprender o ofício, um sinal de que a tradição continuaria. Eu os ensinava com paciência, sabendo que estava forjando não apenas metal, mas também o futuro. A Catedral da Transfiguração do Salvador, com sua majestade renovada, era um farol de fé e de cultura. O metropolita Teognostos de Kiev havia conseguido restaurar parte dos afrescos danificados e a luz que entrava pelos vitrais parecia iluminar não apenas a nave, mas as almas de todos que ali se reuniam. Em uma de minhas visitas, ouvi Feodosia Michina, a cantora de cânticos litúrgicos, entoar uma melodia que falava de dor, mas também de ressurreição. Sua voz, antes um sussurro, agora era um hino de esperança que se espalhava pelas paredes da igreja. As crônicas de Sava Belkin, o monge copista, eram agora lidas e estudadas. Ele havia não apenas registrado a tragédia, mas também os pequenos atos de heroísmo, as histórias de resistência, as vidas de pessoas como Anfisa Dorokova, Helena Protasova e Fyodor Malikov. Suas palavras eram um lembrete de que a história não era apenas de reis e batalhas, mas de gente comum que, em sua resiliência, moldava o futuro. Ele me mostrou em suas últimas páginas um desenho de Marfa Stikiova, a menina muda, uma imagem de um portão dourado renascendo das cinzas, um símbolo da capacidade de nossa Rus de se reerguer. Milana, com seus bordados, criava tapeçarias que contavam histórias. Ela tecia as memórias da guerra, mas também as visões de um futuro, de campos verdes e cidades prósperas. Suas mãos, antes dedicadas a pontos religiosos, agora criavam narrativas de um povo que se recusava a ser esquecido. O sol de verão banhava a cidade, e a cada pôr do sol, os tons de laranja e dourado pintavam o céu, um espetáculo de beleza que contrastava com o horizonte escuro das memórias. Eu, Dmitri Volkov, o ferreiro, que havia testemunhado o colapso, agora era parte da reconstrução. Minhas mãos, calejadas pelo trabalho, forjavam não apenas metal, mas esperança. Eu olhava para Milana, para os jovens aprendizes, para os campos que floresciam e sabia que, embora a Rus estivesse ferida, ela não estava morta. A forja do futuro estava em nossas mãos, e a promessa de amanhã, embora incerta, brilhava com a força da nossa resiliência.